Fala aí, projetista, beleza? No vídeo de hoje a gente vai exemplificar o que acontece dentro da tubulação nas zonas de sobrepressão. Por que a gente tem essas zonas de sobrepressão e o que a gente precisa entender sobre isso? Existem vários conteúdos que mostram o que são zonas de sobrepressão, inclusive se você der uma lidinha na norma 8160, você vai entender. E antes de começar esse vídeo, já deixa o seu like nesse vídeo, para não esquecer no final, né? No final, se você não gostar, você tira, né? Bota um dislike aqui. Para quem tá vendo e ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e bora pro vídeo. Basicamente, relembrando o que é uma zona de sobrepressão, se você recorrer à norma, você vai ver que você não pode fazer ligações de esgoto nestas zonas, né? Fazer uma ligação aqui, ou uma ligação aqui, ou uma ligação aqui, tá? Ligações de esgoto, ou então, se eu tiver um ramal de ventilação aqui, ó, fazendo a minha ventilação do meu tubo de queda, né? A minha ligação também precisa respeitar esta zona de sobrepressão, que também é 40 vezes o diâmetro da ventilação. Então, basicamente, o que a norma nos traz? Nos desvios verticais, né, ou seja, da vertical para a horizontal, a zona de sobrepressão, nessa parte aqui, é de 40 vezes o diâmetro. Ou seja, se eu tiver uma tubulação de 100 milímetros, esse tamanho aqui, ó, é 4 metros. E aí, dependendo da situação, você precisa descer com um novo andar separado, tá? Porque você não vai poder ligar o andar de cima dentro dessa zona. Nos desvios, né, da vertical para a horizontal, também eu tenho uma distância aqui para seguir, que é 10 vezes o diâmetro, tá? E aí eu quero mostrar para vocês o que acontece com um fluido, né, dentro dessas zonas, cada uma delas. Quando eu vou mover da horizontal para a vertical, também existe zona de sobrepressão, tá? E aí, antes do meu desvio, né, para a vertical, a distância é de 40 vezes o diâmetro. E depois do meu desvio, a distância é de 10 vezes o diâmetro, tá? Então, basicamente a norma fala que não pode efetuar, né, ligações nessas zonas. Nos desvios de horizontal para horizontal, que é esse detalhe aqui, a gente não pode ligar, né, tanto aqui como aqui, em até, né, 40 vezes o diâmetro. Então, por exemplo, geralmente quando eu tenho um desvio muito curto, note que, por exemplo, vamos supor que eu tenho um desvio numa tubulação de 100 milímetros. Se esse desvio tiver, né, 5 metros e 4 metros, vamos supor que ele tem 5 metros no total. Eu vou ter 1 metro aqui, mais 4 aqui, eu não vou poder, essas zonas aqui vão se juntar. Nesse desvio eu não vou poder ligar nada. Então eu só consigo ligar dentro do meu desvio numa tubulação de 100 milímetros com desvios acima de 5 metros. Beleza? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Desvios muito curtos, é muito comum do pessoal querer ligar, mas não pode fazer a ligação. O mesmo vale, tá, para desvios na horizontal. E aí o desvio na horizontal é pior ainda, porque a gente tem essa zona aqui para respeitar. Se for um desvio, por exemplo, de 100 milímetros, a gente tem que respeitar 4 metros antes e 4 metros depois. Então, muitas das vezes a gente precisa ligar, fazer uma tubulação a mais, acompanhando esse desvio, né? Justamente para a gente fugir dessas zonas de sobrepressão. Então, assim, agora respondendo o título do vídeo, né? O que acontece dentro da minha tubulação nas zonas de sobrepressão? Na verdade, você vai entender por que a gente precisa seguir essas distâncias e não efetuar nenhum tipo de ligação nesses locais. A primeira zona que eu vou falar é sobre a zona de transição da vertical para horizontal no meu trecho vertical da tubulação. Sempre que eu tenho uma descarga que vai para um tubo de queda, a água ela cai sempre, né, colada às paredes da tubulação. E dentro dela, ela puxa, né, no mesmo movimento da água, ela puxa o ar lá da minha rede primária, tá? Então, né, eu preciso succionar, eu estou succionando o ar, e é por isso que tem as quedas dos feixes hídricos, né? Então, a gente está puxando o ar das tubulações que estão devidamente, né, dimensionadas. Só que assim, o que acontece? Quando eu tenho a transição da vertical para a horizontal, esse líquido que está caindo do lado do desvio, ele passa reto, direto, e ele fecha a seção do tubo, tá?
Fechando a seção do tubo, esse ar vem junto, chega aqui, ó, ele não consegue sair, porque ele tá vindo, e aí ele acaba voltando. A altura com que esse ar volta é basicamente 40 vezes o diâmetro num tubo de 100, 4 metros. Se eu tiver alguma coisa ligada nesta zona, o ar vai entrar e vai expulsar pelo fecho hídrico, né, deste pavimento. Então, é muito comum a gente ver vaso sanitário e ralo borbulhar por causa disso. Agora falando desta zona aqui. Quando eu tenho a transição da vertical para a horizontal, eu venho com uma baita de uma velocidade, né, velocidade de queda livre do líquido. Quando ele chega aqui para a horizontal, ele transiciona de velocidade, ou seja, ele está com um vetor velocidade apontado para baixo e ele é forçado a trocar de posição rapidamente. Isso acontece o quê? Acontece um fenômeno chamado de ressalto hidráulico. Então, sempre que eu tiver uma desaceleração brusca do meu escoamento, seja ele mudança de direção ou até mesmo uma mudança de inclinação, mudança de diâmetro, né? Eu tenho o fenômeno do ressalto hidráulico que acaba, né? É uma transição de regimes, de um regime, né, de escoamento turbulento para um regime mais laminar. E aí, por exemplo, se eu tiver espuma, né, sabão nesse esgoto, esse ressalto hidráulico vai formar espuma, tá? E vai fechar toda essa região. O que acontece que, como eu estou formando espuma aqui, essa volta do ar vai fazer com que puxe a espuma para cima e a gente vê, além do borbulhamento, o retorno da espuma. Se a gente estiver ligando aqui, ó, neste local, na zona, né, do borbulhamento, onde vai ter espuma parada, a espuma pode subir e sair pelo ralo, sair pelo seu tanque, né? Enfim, entre outros locais que possam sair. Tá? Então, é por isso que a gente não pode ligar nessa zona aqui também. A ligação nesta zona, né, que é na parte horizontal do meu desvio da horizontal para a vertical, acontece uma transição de velocidade também. Eu tenho uma velocidade mais, né, linear, mais laminar, e aí quando eu vou transicionar da horizontal para a vertical, o líquido ele acaba ganhando velocidade, porque ele começa a cair em queda livre, então essa área aqui começa a ganhar. Por causa dessa transição, acontece um outro fenômeno chamado remanso hidráulico, tá? Esse remanso, ele forma uma onda. Essa onda, muitas vezes, ela causa um fechamento também da minha seção, então pode ser uma onda muito grande, tá? E aí acontece basicamente aquele fenômeno, sabe quando você pega uma garrafa e vai virar dentro de um copo e faz blu, blu, blu? Então, acaba admitindo ar dentro da garrafa e aí o líquido não sai direito, tá? É basicamente isso. Eu estou no escoamento, né, que é laminar, que eu inclino a garrafa, só que se eu inclinar demais eu ganho muita velocidade e aí, né, a água cai e o ar ele tenta sair daqui, né, e voltar. O que acontece aqui? Se eu fizer ligações, por exemplo, aqui, eu vou ter o risco, né, dessa sobrepressão gerada por esse escoamento ou voltar ar ou puxar o próprio esgoto que tiver por aqui, tá? É difícil ter espuma acumulada, porque a espuma geralmente vai cair, mas pode acontecer de voltar bastante ar por causa dessa ligação, ou então até mesmo o esgoto ficar entrando e saindo do meu outro ramal que está sendo ligado aqui, tá? Então é complicado, pode ter entupimento, enfim, a gente tem que tomar esse cuidado. Então aqui também não pode ligar exatamente por esse motivo, por causa do remanso hidráulico. E aí, para fechar, na transição da horizontal para a vertical, na parte vertical da minha tubulação, acontece que depois do meu remanso, o meu líquido ele vai para parede, né, escorrer pela parede, porém ele bate aqui uma certa velocidade e volta, tá? Então uma parte escorre e outra parte não escorre. Então acontece esse zigue-zague aqui. Se eu fizer uma ligação, né, nesta zona, o que acontece? Eu tenho aqui fechado a minha tubulação e eu tenho aqui fechado a minha tubulação. Então o escoamento desse local aqui, ele vai ser prejudicado. Além disso, esses dois fechamentos geram uma zona de sobrepressão, uma zona de pressão positiva aqui, porque, né, o ar não consegue sair, ele começa a se acumular, por exemplo, porque assim, eu tenho um escoamento, o ar acaba entrando e depois fecha,
tá? Então eu tenho escoamento, o ar entra, depois fecha. Então não é um negócio que fica contínuo e isso aqui fica preso para sempre. Não, isso aqui tá sempre entrando e saindo ar, entrando e saindo ar, e aqui abre, aqui fecha. Chega uma hora que esses dois fecham, bem na hora que entrou o ar, gera uma zona de sobrepressão e o ar volta. É similar ao mesmo fenômeno que acontece aqui também, tá? O ar entra, consegue passar por aqui e entra, só que ele chega aqui e vê que isso aqui tá fechado. Aí ele tenta voltar, aqui tá fechado, então ele vai voltar para um local que tiver, né, aberto. Então a gente tem que tomar esse cuidado, e aí se a gente tem isso aqui separado, o ar consegue, né, se dissipar por esse espaço. Então é por isso que a gente precisa dessas zonas, precisa respeitar essas zonas. E aí, do desvio horizontal para horizontal, o que acontece? Aqui é um desenho em planta, aqui é um desenho em corte, tá? Eu tenho, né, o meu vetor velocidade vindo, né, na direção X e ele vai mudar para a direção Y. E o que acontece é que sempre que eu tenho alteração da velocidade do vetor do meu escoamento, eu tenho o nosso remanso, tá? E aí o que acontece, como venho por essa velocidade, toda a parte do líquido, claro que ele não está colado, ele tá, né, ele é inteiro aqui, né, o líquido. Então não é colado na parede, mas todo o meu líquido ele tende a fazer essa curva. Todo líquido que está aqui muito fechado na curva, ele vai tender a abrir. Todo líquido que está muito aberto na curva, ele vai bater na tubulação e vai voltar. Isso causa um fechamento duplo da minha seção, né, em eventuais momentos do meu escoamento. Então o ar acaba entrando, depois ele não consegue sair, ele vai bater aqui e vai querer, né, voltar. Então o que vai acontecer? Essa sobrepressão por causa dessa, né, troca de direção vai fazer com que, né, se eu fizer uma ligação aqui, com que o ar volte por esse escape por esses lados, né? É similar, por exemplo, a um golpe de ariete, tá? Todo golpe de ariete é o quê? Uma mudança da velocidade brusca do meu escoamento. No caso do dispositivo hidráulico, ele vai ser um fechamento brusco de um registro ou uma, né, curva, uma curva muito fechada com uma vazão muito alta. O mesmo vale para o escoamento laminar ou escoamento por gravidade. Ele vai chegar num local, vai bater aqui, porque vou ter a curva, tá? E aí vai me gerar uma zona de sobrepressão, que é um golpe de ariete nesses locais. E é justamente por causa desses, né, dessas mudanças de direção. E essas mudanças de direção num escoamento por gravidade, né, um escoamento livre, acaba em eventuais momentos fechando, né, a seção da minha tubulação. E aí, fechando a seção da minha tubulação, o ar precisa escapar por algum local, e aí ele vai escapar dentro ali dessa tubulação que eu ligar dentro dessa zona, que é aqui 40 φ e aqui 40 φ, tá? Então, a gente tem que tomar esse cuidado porque a gente pode ter várias patologias e essas patologias podem acontecer simultaneamente ou não. Uma delas é o retorno de ar, tá? Então vai ter o borbulhamento dos meus feixos hídricos e o mais comum de acontecer é, geralmente aqui, ó, nesse horizontal eu tenho acúmulo de espuma aqui. Então, o que vai acontecer? Vai voltar espuma. Então, a maioria das patologias que acontecem por causa da sobrepressão são em tubulações, por exemplo, de área de serviço, que tem muito sabão, e aí essas transições acabam movimentando e gerando espuma, e essa espuma ela volta com a força do ar voltando, né? Então, é por isso que às vezes a espuma sai, né, é expulsada da tubulação. Então é justamente por causa disso que a gente precisa respeitar essas zonas. E aí, gente, na maioria sempre da concepção de um projeto hidrossanitário, você vai eventualmente precisar de tubulações adicionais, mesmo que essa tubulação aceite o seu dimensionamento. Porque você tem o seu dimensionamento das unidades Hunter, mas você precisa respeitar a ligação nessas zonas. Então você precisa passar da zona, e aí sim, se você quiser ligar, você liga. Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está assistindo até o final, é que provavelmente você gostou. Então, se você não é inscrito, por favor, se inscreve no nosso canal. Se você gostou, mantenha o seu like que você deu lá no início, ou então se você não deu lá no início, estou te lembrando para dar agora. E se você não gostou, dá o seu dislike. Te vejo no próximo vídeo e um abraço!